Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Grande Expediente. Esse é um espaço onde a gente conversa com os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis para que eles falem sobre seus projetos, para que eles levem até vocês as informações sobre as ações que eles desenvolvem aqui na Câmara Municipal. E com muito prazer, hoje nós recebemos o vereador Rimé Jules, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, muito obrigado por atender nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Satisfação a minha, Orisvaldo, obrigado pelo convite, parabéns a vocês, toda a nossa equipe de comunicação da Câmara Municipal pelo trabalho. É uma alegria poder bater esse papo nesse podcast, falar com tempo, com tranquilidade sobre esse nosso primeiro grande ano de trabalho, que foi o ano da chegada, né? O ano da gente poder tomar forma, o ano da gente poder definir equipe, grupo de trabalho, fazer o planejamento, e nós estamos muito satisfeitos, muito realizados com o que a gente tem conseguido alcançar aí nesses primeiros 10 meses de mandato. O senhor tem um trabalho voltado para a área social muito importante, vereador, mas a gente sabe que também uma das suas bandeiras é o meio ambiente, a questão ambiental. Queria que o senhor começasse falando por aí. A gente pode citar aqui algumas situações, como a criação de uma comissão com o meio ambiente também figurando em destaque, a apresentação de projetos que o senhor fez aqui na Câmara, apresentou no projetos voltados a essa área, ações como a distribuição e plantio de mudas, não é? Esse é uma temática, né, que a gente sabe que o senhor gosta muito de atuar nela, não é? Fala um pouco para a gente sobre a sua percepção sobre essa editoria específica, né, sobre o meio ambiente. É verdade, o meio ambiente hoje é uma pauta que ela se tornou urgente e não é uma pauta que pode ser apropriada por uma liderança apenas, por um segmento apenas. É algo que importa, que interessa a toda a coletividade, mesmo porque, Orisvaldo, nós já estamos vivendo e sentindo na pele e no dia a dia os efeitos da crise climática, da crise ambiental no mundo inteiro. Então está afetando todo mundo e afetando de forma mais dura, mais injusta, as pessoas que mais precisam, as pessoas mais humildes, as pessoas mais carentes, infelizmente. Como toda crise, quando vem, afeta justamente aqueles que mais precisam. Então o nosso mandato ele é pautado, tem como a bandeira principal a defesa do meio ambiente, o despertar para a crise ambiental na cidade de Anápolis e a provocação para iniciativas verdadeiramente efetivas no sentido de contribuir com a mitigação dos efeitos da crise climática na cidade de Anápolis. Por isso, o nosso mandato, desde o primeiro momento, a gente pautou, reivindicou a criação da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento aqui na Câmara Municipal, porque nós não tínhamos uma comissão que debatesse especificamente os projetos, a pauta ambiental na cidade de Anápolis. Então, foi algo que a gente pautou e conseguimos avançar nesse sentido, e nós temos um trabalho permanente, cotidiano, de distribuição e de plantio de mudas de árvores. Então, nesses 10 meses de mandato, nós já distribuímos mais de 700 mudas de árvores, já plantamos mais de 1.600 mudas de árvores em parcerias com institutos ambientais, em parcerias com apoiadores, demonstrando o nosso compromisso efetivo com a questão. Nós já apresentamos dezenas de projetos de leis voltados para o meio ambiente, né? Um deles é o IPTU verde, o outro é o viadutos verde, o outro é os pomares urbanos, enfim, uma série de propostas. Fizemos agora uma indicação recente para o relator do orçamento do ano de 2026 para a vinculação do ICMS ecológico, né, para que os recursos do ICMS ecológico sejam devidamente aplicados em iniciativas em práticas ambientais. E, para além disso, nós temos feito ações de conscientização. Tivemos recentemente aqui na casa a exposição memorial Sementes do Cerrado, em parceria
a PUC Goiás, com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e temos, Orisvaldo, promovido reuniões, debates, como a audiência pública que fizemos no início do ano, que trouxe a Saneago, a Quebec, associações, institutos ambientais, para debater a questão climática na cidade, fazer um diagnóstico, e temos tentado buscar fora, né, através de outras experiências, através de eventos fora, possibilidades, informações, dados que possam contribuir com o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. A gente tem visto debates aqui sobre macrodrenagem, sobre a questão do lixo, de limpeza da cidade, entre outras situações, dos nossos parques, áreas verdes, dos córregos da cidade que precisam ser melhor cuidados, não é? E nós estamos em meio a um debate importante que é o da revisão do plano diretor. A questão ambiental também tem muito a ver com isso, né? Quais são, na prática, né, as maiores preocupações que o senhor vê na cidade que precisam ser atacadas agora nesse novo debate da discussão do plano diretor, vereador, ligadas à questão ambiental? Eu tenho dito isso e dito até para os colegas da comissão especial do plano diretor. Talvez a revisão do plano diretor, Orisvaldo, seja o ponto alto da nossa legislatura, ou pelo menos desses primeiros 2 anos, desse primeiro biênio dessa legislatura. É a oportunidade que nós temos de nos debruçar sobre o planejamento da expansão urbana para os próximos 10 anos. Então é um debate fundamental. E tudo necessariamente deve estar interligado ao debate do plano diretor. Então, desde a questão da mobilidade, do saneamento, né, a questão ambiental, a questão urbanística, a questão tecnológica, tudo isso deve ser envolvido no debate do plano diretor. Eu já apontei algumas questões principais em relação ao plano diretor. A cidade de Anápolis ela exige a expansão urbana, exige o crescimento, mas deve ser feito de forma ordenada, planejada, e para isso serve o plano diretor. Do ponto de vista ambiental, o que me preocupa muito e que eu já pontuei e que a gente tem se dedicado na revisão do plano diretor é a manutenção e preservação e ampliação dos nossos espaços e áreas verdes na cidade de Anápolis. Nós temos grandes parques ambientais que, embora estejam abandonados pela administração municipal, lamentavelmente, é uma riqueza, é um patrimônio da cidade, nós temos que preservá-los, nós temos que reconhecer e dar a devida importância a esses parques, mas ao mesmo tempo nós temos que promover o debate da ampliação desses parques que nós já temos e da expansão de novas áreas verdes, de novos parques ambientais na cidade de Anápolis. As regiões mais distantes, as regiões mais periféricas da cidade, também merecem, também precisam de áreas verdes, não apenas para a preservação, a promoção do verde, da natureza, do meio ambiente, mas para a promoção do lazer, para a promoção da qualidade de vida das pessoas que moram nessas regiões. Então, nesse debate de expansão urbana, a gente precisa ter nesse planejamento a possibilidade de já deixar discriminado onde a gente pretende ter áreas verdes, ter parques ambientais. Uma outra questão fundamental no debate do plano diretor é a questão das nossas calçadas, né? Especialmente das nossas calçadas, além da questão das ciclovias, a questão dos corredores de ônibus e dos canteiros nas vias principais. Precisamos de canteiros amplos, de canteiros verdes, de canteiros que tenham jardins, de canteiros que façam a cidade mais bela, que deem, além de esteticamente um visual mais agradável para a cidade, mas que deem capacidade de mobilidade para a cidade. Mas para além de canteiros, ciclovias, para a gente incentivar a possibilidade do transporte por bicicleta, do transporte individual sustentável, e a questão das calçadas. Nós precisamos cuidar do pedestre, valorizar o pedestre, mas acima de tudo, promover a acessibilidade, promover calçadas que sejam permeáveis, que possam possibilitar o escoamento de águas da chuva e que possam
permitir que a gente tenha uma cidade ambientalmente adequada, sustentável e com acessibilidade. Então eu acho que esses são debates centrais do plano diretor e às vezes questões que parecem ser periféricas ou que parecem ser secundárias, mas que fazem total diferença. Se você regula, se você regulamenta a expansão da cidade, de um terreno, de um loteamento, que tenha que ter calçadas adequadas, que tenham que ter calçadas permeáveis, que tenham que ter calçadas com um plantio mínimo de área verde, com certeza você começa a praticar, a fomentar uma cidade ambientalmente sustentável e um plano diretor de fato justo e adequado com o que a gente precisa e merece. As questões ligadas ao servidor público também despertam muito interesse da sua parte. A questão da valorização, da qualificação, da isonomia, são situações que o senhor já discutiu aqui na Câmara. E o servidor público que hoje, né, vive aí a apreensão em relação a uma reforma administrativa que está sendo discutida nesse momento no Congresso Nacional. Quais as preocupações, né, que te despertam, vereador, em relação aos servidores de maneira específica e prática? E qual a sua visão sobre o que contém essa reforma administrativa que, pelo menos por parte dos servidores, a gente tem visto uma resistência muito grande aquelas situações que estão sendo debatidas nessa reforma? É importante dizer, Orisvaldo, que a minha vinculação, afeição pelo servidor público, pelo serviço público, ela precede o nosso mandato de vereador. Primeiro de dentro de casa, né, com os familiares que são servidores, né, a minha mãe, meus avós, enfim. E depois, sendo usuário do serviço público. Você percebe a importância do servidor público para uma cidade. E eu ainda, enquanto líder partidário, sem mandato, eu já participava das mobilizações, dos debates, dos nossos sindicatos de servidores públicos na cidade de Anápolis. Então eu tive a oportunidade de participar de praticamente todas as assembleias, todas as mobilizações dos servidores públicos na cidade de Anápolis. E nós temos aproveitado o nosso mandato para poder fortalecer a luta dos servidores públicos na cidade, para poder dar voz a eles, especialmente aos servidores públicos municipais. Eu acho que o debate da reforma administrativa, da reforma do serviço público é um debate necessário, importante. É claro que há distorções, há problemas, há equívocos no projeto inicial, originário, e quando a gente fala de reforma, a gente espera que venha para melhorar, que venha para se adequar e não para piorar, né? E aí é onde está o ponto, tem que ser uma reforma que nos permita melhorar a qualidade do serviço público, a valorização do servidor público, o acesso ao serviço público, né? E é um debate que está, neste momento, envolto, restrito ao Congresso Nacional, porque compete lá. E eu acho que nós temos questões locais em relação aos servidores públicos muito graves, que merecem e devem ser enfrentadas, né? A gente não pode se furtar a fazer o debate da proposta de reforma administrativa que está no Congresso Nacional, que está sendo discutido em Brasília. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita preocupação com o que se passa na cidade de Anápolis em termos de servidor público, de serviço público. Por exemplo, a falta de previsão de um concurso público. O último concurso público para o quadro geral foi há mais de 14 anos na cidade de Anápolis, o que é muito ruim. A gente não se fala em servidor público valorizado, em serviço público forte, se a gente não tiver concurso público acontecendo. Aliás, esse é um dos itens que estão em debate nessa reforma administrativa. Há uma linha de entendimento de que a discussão que hoje acontece lá no Congresso, ela fragiliza os concursos públicos, né? Essa é uma preocupação também, né, vereador? Na verdade, na minha visão, infelizmente, nós temos tido práticas que já muito fragilizaram os concursos públicos. Por exemplo, a cidade de Anápolis hoje nós temos uma rede de saúde entregue às organizações sociais, às empresas terceirizadas. Ou seja, nós não temos profissionais vinculados ao serviço público no município. Praticamente todos são terceirizados.
e nós não tivemos ainda reforma administrativa. Quer dizer, a visão dos gestores públicos, tanto do ex-prefeito Roberto Naves nos últimos 8 anos, quanto o atual prefeito Márcio Correia, é uma visão de terceirização, de desprezo, de menosprezo ao servidor público e ao serviço público. Então, independente da legislação federal, você já vê na prática que está entregue à terceirização. Não tem valorização do serviço público. Né? O que há na reforma é uma discussão em termos de aprimoramento, de possibilidade de planos de carreiras, de avanços no cargos, ou de formas de acompanhamento da atuação do servidor público no sentido de uma fiscalização, de produtividade, enfim. Há todos esses debates lá em relação à questão da reforma administrativa. Mas o que a gente já vê na prática, lamentavelmente, sobretudo aqui em Anápolis, é um desprezo em relação ao servidor público e ao serviço público. Então eu acho que a gente precisa enfrentar esse debate do ponto de vista local. Nós precisamos cobrar concurso público. Nós temos uma administração, por exemplo, que não pagou ainda o retroativo relacionado a janeiro desse ano de 2025. Os servidores estão à espera do retroativo. Né? Nós temos categorias que não recebem o piso adequadamente. Nós temos categorias que não têm um mínimo de acesso a equipamento de proteção individual. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde de endemias, que nós realizamos recentemente uma audiência pública, uma conversa com eles sobre isso. Nós temos um grave problema que é o nosso sistema previdenciário, que é relacionado ao nosso ISSA, né, que tem um déficit absurdo, porque nos últimos anos teve má gestão de fato. Então são questões que envolvem os servidores públicos que estão aqui no quintal de casa e que a gente precisa debruçar, que a gente precisa debater, mas é claro, Orisvaldo, concordo com você, sem fechar os olhos para o que está sendo discutido no Congresso Nacional, porque correndo o risco de ser uma reforma, de ser uma deforma, ao invés de uma reforma. O senhor fez uma recente viagem à China como um dos únicos jovens da América Latina a compor uma comitiva a convite do Centro Mundial de Sinologia. O que o senhor traz para a gente, né, do que o senhor viu lá, né, que certamente vai servir de parâmetro, de referência até para atividades, para ações que o senhor vai desenvolver aqui? É verdade, eu fui a essa viagem e muito entusiasmado, voltei mais entusiasmado ainda, realizado, satisfeito, feliz, foi uma grande oportunidade. Eu fiquei impactado com o que vi, Orisvaldo, na China, primeiro pela grandeza daquele povo, primeiro pela disciplina daquele povo, pela receptividade e humildade daquele povo e para o sentimento daquele povo, o povo chinês, para com o brasileiro. De receptividade, de amizade, de cooperação, refletindo uma relação internacional histórica em termos de governo, Brasil e China, mas refletindo no povo, na base, esse sentimento ao mesmo tempo. Então, eu fiquei encantado com a forma em que fui recebido, que fui tratado, e para mim foi motivo de muito orgulho, de muita honra ter sido selecionado, apenas eu e a Letícia Gaia do Rio de Janeiro, como jovens representantes do Brasil, e lá, Orisvaldo, nós tivemos a possibilidade de visitar 3 grandes cidades, Xangai, Pequim e Qingdao. E uma cidade mais impressionante do que a outra. Em Xangai nós fomos à abertura, participamos da Conferência Internacional de Jovens Profissionais, Jovens Talentos e Líderes do mundo inteiro, com a participação lá de prêmios Nobel, de cientistas, de acadêmicos, de professores, de ministros, de lideranças. Então um evento grandioso para mais de 3.000 pessoas do mundo inteiro. A 23ª Conferência Internacional. Fomos a Qingdao, ao Centro Mundial de Sinologia, que é onde fica a instituição responsável por promover a divulgação da cultura chinesa e promover a relação
China com o mundo do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista universitário, que é a instituição, inclusive, que custeou a nossa ida, a nossa viagem à China, e lá nós nos colocamos à disposição no sentido de fomentar aqui no Brasil e quem sabe em Anápolis um polo, um comitê do Centro Mundial de Sinologia, para que a gente possa oportunizar a outros jovens, a outras lideranças, um intercâmbio, uma imersão naquele país. Fiquei também impressionado com a dedicação do Centro Mundial de Sinologia em valorizar a cultura da China, os estudos sinológicos, e de promover esse intercâmbio. E o propósito deles nesse momento, Orisvaldo, é de formar jovens talentos do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico. Eles estão muito preocupados na China, nesse momento, com a juventude, com os jovens, além da preocupação com o desenvolvimento do Sul global, dos países do Sul. E aí se inclui o Brasil. E no que diz respeito a isso, eu estive inclusive também lá no novo Banco do Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, né, hoje presidido pela ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. Fui muito bem recebido lá pela assessoria da presidenta Dilma. Encontrou com a Dilma? Infelizmente não encontrei por motivos de agenda, mas a Dilma estava no banco, né? Nós estivemos com o chefe de gabinete dela, estivemos com o Álvaro Luiz, que é o embaixador lá, responsável pelas relações internacionais do banco, e a gente debateu justamente sobre a possibilidade de fomento através do Banco do BRICS para programas voltados para a juventude do Sul global, da América Latina. Bom, vereador, caminhando aqui para o final desse nosso podcast, a gente sabe que os vereadores, assim como acontece nas esferas nacional e estadual, os vereadores têm um recurso específico chamado de emenda impositiva, em que ele direciona a aplicação desses recursos que estão contidos no orçamento do município para determinados serviços, projetos, ações na cidade. E o senhor tem, né, também fez um encaminhamento esse ano para o ano que vem para as emendas impositivas, né? Quase 20 instituições foram beneficiadas com as suas emendas, não é? Qual foi o foco, né, do direcionamento das suas emendas que serão aplicadas no ano que vem? É verdade, Orisvaldo. Nós tivemos o cuidado de, antes de fazer a destinação das emendas impositivas, que é uma possibilidade do vereador, do parlamentar, participar efetivamente, de forma prática, da vida da cidade, aplicando o orçamento, aplicando recursos. Nós tivemos o cuidado de fazer visitas institucionais no final do ano passado, de 24, e no início desse ano, para conhecer as instituições, saber do trabalho e visitar de perto essas comunidades. Então nós visitamos boa parte das instituições, e a partir da etapa da indicação, já com o mandato parlamentar, a gente já tinha conhecido, visitado boa parte dessas instituições da cidade. Como o recurso é pouco, e como a gente sabe que tem muita gente fazendo um trabalho fantástico de assistência social, de saúde, né, de educação, esportivo, ambiental, nós tentamos contemplar o máximo possível. Por isso, eu fui o vereador, tenho muito orgulho de dizer isso, que mais destinou emendas impositivas, que mais indicou emendas impositivas neste ano de 2025. Nós destinamos para 19 instituições diferentes, desde a área da saúde, como a maternidade, o ICEB, o Hospital Espírita, a Santa Casa, até a instituição de assistência social, até Instituto Ambiental, que faz o trabalho ambiental na cidade de Anápolis e que nunca tinha tido o reconhecimento da utilidade pública, o reconhecimento de uma emenda parlamentar. E agora nós estamos na etapa de fazer visitas para fazer a entrega simbólica. Então ontem, por exemplo, nós estivemos lá no abrigo de idosos Lar do Ancião, o Caminho, coordenado pelo Jaime, né, fazendo a entrega de uma emenda impositiva de nossa autoria no valor de R$15 mil, que parece pouco, e de fato é pouco, porque se comparar com a emenda de um deputado, mas que faz a diferença. Que quando chegar
no final de um ano, no final de um exercício, vai servir às vezes, o Jaime estava me falando lá, para complementar o 13º do trabalhador, do servidor que presta ali o serviço. Então, querendo ou não, serve para emendar alguma coisa, terminar uma reforma, fazer um Natal melhor, e eu me sinto orgulhoso por poder ter contemplado o máximo possível, e a gente quer todo ano continuar com essa tática e com essa estratégia. Vereador Rimé Jules, do Partido dos Trabalhadores, o nosso reconhecimento, né, ao seu trabalho, às suas ações em benefício da população anapolina, vereador, e o nosso agradecimento por estar conosco aqui hoje no Grande Expediente, né, conversando com a população anapolina aqui por meio desse instrumento. Muito obrigado, e a gente volta a falar mais vezes, viu? Eu que agradeço, para ver que não tem como fugir, né? Quando a gente não está no Grande Expediente da sessão ordinária, na tribuna, de fato, a gente está no Grande Expediente com o Orisvaldo aqui no podcast da Câmara Municipal. Mas que dá mais tempo para o senhor do que o tempo que o senhor ganha dá lá mais tempo, mais liberdade, a gente fica mais à vontade, sentado. Então é muito mais tranquilo. Quero voltar, viu? Participar mais vezes desse Grande Expediente. Mas para mim é motivo de muita alegria, de muito orgulho poder exercer esse mandato parlamentar, e temos feito de tudo para honrar a confiança da população anapolina que nos honrou, que nos confiou essa tarefa, esse grande desafio. E é um desafio enorme, sendo o vereador mais jovem no primeiro mandato e na oposição. Somos muito cobrados por isso, somos muito observados por isso, e temos tido o cuidado, a cautela e o maior zelo com esse mandato que nos foi confiado. Muito obrigado, parabéns a vocês pelo trabalho. E um abração para você que acompanhou com a gente aqui o nosso podcast Grande Expediente. Câmara Municipal de Anápolis. Essa casa é sua.